Bom dia, meu nome é professor Newton Guimarães. Eu sou representante setorial do município do Cabo Ipojuca, professor de Filosofia e Sociologia. Nós estamos aqui na escola Emílio Cavalcante Albuquerque, onde nós vamos ter alguns depoimentos sobre o ensino da filosofia e da sociologia no ensino médio. Nós estamos aqui reunidos para a gente discutir um pouco sobre a importância da filosofia no ensino médio, uma vez que a filosofia ela é lei e a gente percebe que essa lei ela não está sendo cumprida como deveria ser, né? O exemplo é que na nossa escola nós temos o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro anos, e a gente só tem contemplado a filosofia no segundo ano. Então, assim, nós resolvemos, né, fomos convidados pelo sindicato para nos debatermos um pouco sobre essa situação e da importância da filosofia. A importância da filosofia na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, né? Por que seria interessante a filosofia contemplar os três níveis, o primeiro, o segundo e o terceiro ano? A filosofia, ela expande o nosso pensamento crítico reflexivo. Né? A partir do momento em que nós começamos a estudar a filosofia, não é? Que significa o amor à sabedoria, nós passamos a perceber determinadas situações, até do cotidiano, coisas que parecem que não são tão complexas, de uma forma diferente. Nós temos um novo olhar sobre essa coisa. Essa é uma das importâncias. Eu creio assim que para o ensino médio é interessantíssimo que o aluno ele possa assistir, ele possa contemplar essas aulas de filosofia, para que ele possa perceber, ter um outro olhar sobre coisas que são de extrema, que parecem muito simples, mas que têm a sua complexidade. Antes de ter aula de filosofia, eu achava que filosofia era como se fosse uma matéria qualquer. Matéria qualquer, como qualquer outra, como a matemática, apesar de que eu achava que não era fundamental, até porque eu acho que uma matéria, na minha opinião, uma matéria para ser fundamental, ela tem que começar do início, desde a primeira série até os ensinos de hoje. E hoje eu vejo que a filosofia em si, ela tem sido fundamental, porque ela nos ajuda a refletir a maneira de sermos, de nos mostrar como pensarmos, o que pensarmos, por que de algo, porque isso pode ser assim, a suposição, o que antes não nos eram oferecidos, né? Inclusive, a gente estuda tanto matemática, e as pessoas se esquecem de que a filosofia é necessária, porque ela cria uma pessoa crítica. Eu acho que ela devia ser mais valorizada nas escolas e trabalhada num todo, com discursos, porque ela ajuda a gente a desenvolver o eu crítico na sociedade. E nas escolas ela não está sendo trabalhada de maneira correta. Está perdendo a valorização, está perdendo o estímulo e muitas vezes, muitos alunos não desenvolvem o eu crítico por causa disso. Eu sou muito assim, perguntador, entendeu? Se eu pergunto muito, tudo eu questiono, e quando eu passei a conhecer mais a filosofia, que eu passei a questionar mais ainda. Porque a filosofia, o termo saber da filosofia, porque a filosofia, a turma pensa que não, filosofia não é aquilo, a pessoa, não, é filosofia, não sabe nem o que é, fica dizendo, não, filosofia não presta, não sei o quê. No meu entender, filosofia, pra mim, eu me identifico muito com ela, porque tudo para mim eu tenho que perguntar, eu tenho que saber, não, por que aconteceu aquilo? Não, por que aconteceu isso e aquilo? Eu tenho que ficar sabendo, não. Eu me identifico com ela por isso aí, porque a pessoa tem que ficar sabendo. O céu acontece por causa disso? Não, eu gosto de perguntar, é por isso que eu me identifico muito com a filosofia. A filosofia é contribuinte tanto na sala de aula quanto na nossa vida. Bem, as idas e voltas da filosofia, através disso, agora por lei, ela contribui muito, tanto no nosso dia a dia quanto na sala de aula. Paramos para refletir em certas situações que muitas vezes pensamos que tem um ponto final, mas quando paramos para pensar, ela tem um ponto de interrogação. A filosofia abre a mente do aluno, tanto na sala de aula para outras matérias, quanto na sua vida e no seu cotidiano. Para mim, a filosofia
é um ato da pessoa buscar mais resposta. Quando a pessoa começa a filosofar, a pessoa vai perceber que a sua mente vai começar a abrir para buscar novas respostas. E até ela ajuda o ser humano na sua vida profissional, na sua vida social, porque vai abrindo a sua mente para, em uma situação da sua vida, essa pessoa sabe como agir na hora, no ato de pensar. Quando você se depara com a cena de um aluno agredindo o outro, já é uma forma de filosofar. Você pensa assim, por que ele está agredindo aquela pessoa? Aí você pensa também, e o que está sendo agredido, por que não está agindo, se ele não estiver agindo da mesma forma? Aí você pensa, ora, se ele está sendo agredido, por que ele não age da mesma forma? Então, o ambiente da sala de aula, pela questão da agressão entre os alunos, ajuda a filosofar. Então, tendo uma professora, um acompanhamento da filosofia, você pode entender mais fácil por que isso acontece. E claro que isso também ajuda socialmente, né? Porque o que acontece na sala de aula é um espelho do que acontece na vida. Você pode aprender matemática, filosofia, sociologia e tal, mas também você aprende a se comportar na vida dentro de uma sala de aula. E eu acho que a filosofia ajuda muito isso. Nós temos alguns problemas, né? Inclusive quanto à questão do professor, né? Algumas escolas não têm professor, algumas elas colocam professores da área de ciências humanas quando não tem um profissional. No último concurso público, nós tivemos a quantidade pequena de professores que entraram no quadro, né? Mas eu acredito que aos poucos essa limitação vai ser superada, né? Essa dificuldade da sociologia no ensino médio, né? Eu noto que os alunos apreendem e eles têm maior identificação com a sociologia porque é uma coisa mais prática, mais ligada à nossa realidade, assim, né? Trabalha com os problemas sociais, né? Trabalha com as questões, os processos da sociedade como um todo e traz uma compreensão histórica dessa sociedade e o aluno sente mais facilidade na apreensão do conhecimento, né? Enquanto na filosofia é uma pura abstração do sujeito e se torna um pouco mais difícil do trabalho da filosofia. É necessário que o professor tenha bastante habilidade, né, de poder fazer um trabalho que seja voltado para o aluno de forma mais prazerosa possível. E também no sentido de construir uma cidadania, que é o que tanto se fala hoje na sociedade. O aluno, ao final do ensino médio, precisa estar preparado para o exercício da sua cidadania. Inclusive, são essas duas cadeiras, não só elas, mas as outras também, trabalham com cidadania, mas nós temos meios, temos instrumentos que possibilitam melhor a performance dessa cidadania no cotidiano das escolas. Eu trabalho com as disciplinas filosofia e sociologia desde quando elas foram implantadas na escola. Mesmo antes da lei obrigatória, elas já eram implantadas, né? E eu trabalho com elas ensinando o aluno a refletir, refletir sobre si próprio, sobre o mundo que o rodeiam e sobre os problemas sociais que existem, tanto os problemas familiares, os problemas da violência e também a autorreflexão que leva ele a questionar-se sobre o seu próprio comportamento na sociedade, sobre o que ele deve fazer e o que não deve fazer. Às vezes a gente se embarga um pouco, né, dentro dessa situação. Então, acho disciplinas importantíssimas para que o aluno desenvolva uma capacidade maior, mas já que temos uma carga horária muito pequena, são 80 horas aulas em todo o ensino médio, em cada uma delas. Isso dificulta a aprendizagem do aluno, o envolvimento dela, porque tudo exige
um envolvimento maior, uma carga horária maior, leva o aluno a se inserir melhor na concepção desses pensamentos e desenvolver a sua opinião própria sobre as coisas e sobre si próprio, sobre a política, sobre tudo. São disciplinas novas e de carga horária muito pequena. Ela ajuda muito no meu desenvolvimento, a compreender melhor as outras disciplinas, o mundo que vivo, os grupos sociais que estou sempre interagindo e a mim mesma, aos meus pensamentos, comportamentos, e ajuda demais, ajuda muito mesmo. A filosofia é um pensamento reflexivo e que usa muita prática. E teoria e prática andam juntas, né? Andam juntos. E o aluno, ele é um filósofo e sociólogo, acho, praticante, porque ele usa isso no dia a dia. A filosofia no ensino médio deveria ser trabalhada com uma boa provocação e assim estimulando os alunos aos debates nas salas de aulas. Antes da sociologia e da filosofia, o indivíduo ele está de certa forma preso às suas ideias, aos seus pensamentos. Já depois elas nos levam a questionar, a entender tanto o nosso próprio eu, como também a sociedade na qual nós estamos inseridos.